Agora vamos falar da teoria da aprendizagem interacionista, segundo Vygotsky. De forma direta, podemos dizer que para Vygotsky é a interação do indivíduo com os outros que vai gerar a aprendizagem, que vai gerar o desenvolvimento. Ele concordava com as etapas ditas por Jean Piaget, mas a diferença fundamental é que para ele, digamos assim, a estruturação mental do indivíduo ela era provocada exatamente pelas situações de interação com a sociedade. Ao contrário de Jean Piaget, que acreditava que era preciso primeiro se formar a estrutura mental para aí sim se adquirir uma nova habilidade. Para Vygotsky, portanto, existiria o oposto. Você desenvolve realmente uma interação e a partir daí se desenvolve as estruturas mentais. Dito de uma forma mais simples, para Vygotsky o fundamental era a interação, que os indivíduos deviam, quando jovens, brincar, interagir, conversar. Nessa interação de cantar, de ser estimulado por jogos em equipe, é assim que se daria a aprendizagem, por interação social. Para Piaget, a interação se dava com objetos, com o meio, enquanto para Vygotsky essa interação seria pessoa a pessoa. E aí vamos falar sobre alguns conceitos que Vygotsky apresenta. Por exemplo, ele fala em zona de desenvolvimento proximal. O que é a zona de desenvolvimento proximal? Basicamente seria o seguinte, era a distância que existe entre aquilo que eu sei e aquilo que eu sou capaz de aprender. E agora vamos falar sobre a teoria das inteligências múltiplas desenvolvidas por Gardner. Gardner era um psicólogo e tinha a ideia de que a inteligência ia muito além daquilo que normalmente a sociedade apenas entendia tradicionalmente como inteligência, ou seja, decorar conceitos, saber resolver expressões matemáticas. Ele viu que a inteligência, e fez assim a sua teoria, em cima de que o ser humano é muito mais complexo do que algumas habilidades. Que o ser humano pode ter vários tipos de inteligências e ele caracterizou e dividiu as inteligências segundo a sua pesquisa. Neste sentido, quais seriam as inteligências propostas por Gardner? Lógico-matemática, linguística, espacial, musical, cinemática, intrapessoal e interpessoal. Vamos começar falando da inteligência linguística. A inteligência linguística é a capacidade de articular os signos, os símbolos da linguagem. Ou seja, alguém que consegue se comunicar dominando os princípios da nossa língua ou de línguas estrangeiras tem uma inteligência linguística bem desenvolvida. A inteligência lógico-matemática ela está muito ligada então à capacidade de abstração, de ver os processos lógicos, fazer deduções. Muito comum da disciplina de matemática, mas não somente a ela. A inteligência espacial é a capacidade de representar graficamente ideias visuais, bem como situar-se no espaço. A inteligência corporal sinestésica, ou só sinestésica, também pode ser chamada assim, é a capacidade do indivíduo dele usar seu próprio corpo para manifestar alguma intenção, sentimentos, ou mesmo usar o próprio corpo para competições, para expressar a sua vontade de realizar ações, entre mentalizar e colocar aquela ação em prática. Inteligência sonora musical é a capacidade do indivíduo dele entender a relação da produção da música, dos diferentes formatos musicais, ter sensibilidade para entender a forma como a música é produzida e os efeitos que ela produz no indivíduo. Já a inteligência interpessoal é a capacidade de perceber e se colocar no lugar do outro, percebendo quando o outro está triste, está alegre, entender realmente aquilo que você diz, qual vai ser a percepção que o outro indivíduo recebe suas palavras, ou aquilo que você faz, qual vai ser a repercussão no sentimento de outra pessoa. E aí, uma opinião bem particular, acho que é a inteligência que mais está faltando hoje em dia, saber nos colocar no lugar do outro.
Já a inteligência intrapessoal é a capacidade dos indivíduos eles saberem lidar consigo mesmo. É aquela pessoa que quando fica sozinha não fica triste, que ela gosta também de estar na sua própria companhia, que ela tem ciência das suas habilidades, do que ela precisa se dedicar mais. Enfim, ela tem uma boa relação consigo mesma. Outro tipo de inteligência que nem sempre é citado, mas que a gente vai destacar aqui, é a inteligência naturalista, que seria a capacidade do indivíduo de reconhecer as diferentes espécies que existem e ter, digamos, a habilidade para classificá-las. Não é preciso que uma pessoa tenha a habilidade de classificar todas as plantas e animais, mas que ele tenha aquela habilidade de perceber o que varia de um indivíduo para outro. Por exemplo, ele pega duas aves, ele tem a sensibilidade de perceber as pequenas variações que existem de um indivíduo para outro. Essa seria a inteligência naturalista, a capacidade de você perceber as pequenas diferenças. Essa é a inteligência naturalista, que é a capacidade de perceber pequenas diferenças para poder permitir uma classificação biológica. Apresentamos também a inteligência existencial, que é aquele indivíduo que consegue se perceber enquanto um elemento do imenso cosmos. Ele tem consciência de que as ações dele são pequenas diante da imensidão do universo, que ele sabe que tudo está interligado, que somos um complexo sistema do qual o ser humano é um componente, não mais importante, nem um inferior, mas também um componente desse imenso cosmos.
Agora vamos falar sobre a teoria da aprendizagem desenvolvida por Vallon. Vallon é o primeiro que faz um destaque à afetividade. Para Vallon, é fundamental o ser humano ser entendido nas suas dimensões motora, afetiva e cognitiva. Vamos para um exemplo da vida prática. Por exemplo, um aluno não gosta de um professor, tem total antipatia por um professor. A afetividade negativa por esse professor vai muitas vezes dificultar na aprendizagem daquela disciplina. Da mesma forma, se é um professor que cativou muito aquele estudante, facilita o diálogo e a aprendizagem do estudante. Portanto, Vallon ele vai perceber isso, como também ele estudou muitas patologias, vendo a relação da parte genética para a aprendizagem. E aí ele vê o ser humano como um ser determinado, geneticamente e socialmente, numa interação constante, que é possível assim uma adaptação frente às dificuldades, mas que existe um conjunto de fatores que vão interferir no que o ser humano faz e aquilo que ele é capaz de fazer. Vallon também divide o desenvolvimento em etapas, que agora eu vou apresentar para vocês na sequência.